Quando foi a última vez que a vida te deu uma rasteira? No sentido de, tipo, uma coisa muito inesperada que te deixou muito fodida. Aquele momento em que você falou, tipo assim, não, agora deu. Agora acabou pra mim, entendeu? Não tem mais como ser eu, não dá mais. E aí deu. Sabe assim, porque você tá aqui, você tá me ouvindo agora, então você passou por isso já e você tá aqui, íntegra. É disso que a gente vai falar hoje, vamos lá? Oi, eu sou a Bia e esse é o Deixa Eu Me Explicar, um lugar que eu criei pra compartilhar os meus pensamentos antes que eles explodam na minha cabeça. Eu já quero deixar claro até pra mim mesma que eu pretendo ser mais otimista do que o normal, justamente porque esses últimos dias, e vocês vão entender o porquê ao longo do episódio, eu tenho focado muito em ficar completamente obcecada por ir contra os meus pensamentos catastrofistas e simplesmente pensar na melhor coisa que pode acontecer. Então, assim, eu espero que até o final deste episódio a gente possa assassinar juntas a nossa impostora, ok? Então, vambora. Todos os pensamentos que estão para vir a seguir se iniciaram na minha mente, na minha cabecinha, a partir de um acontecimento que rolou na semana passada, que foi justamente o que eu falei lá no começo. Um momento em que a vida te coloca numa situação completamente inesperada, e neste caso, eu fui demitida. E assim, antes de eu ser demitida, e quando eu pensava sobre a possibilidade de ser demitida, eu imaginava uma situação muito catastrófica. Eu tinha muito medo que isso acontecesse, porque eu sabia que eu ficaria sem chão. Só que aí agora que aconteceu, ao mesmo tempo que, ok, as coisas se desestruturaram, né? Vamos ter que recalcular algumas coisas aqui. Ao mesmo tempo, é um alívio, sabe? Tipo assim, eu tinha tanto medo que isso acontecesse que agora aconteceu, eu não preciso mais ter medo. Entende? E aí, o que aconteceu agora, surpreendentemente, pra mim mesma, que assim, não esperava estar tão terapeutizada, mas aparentemente essa história do córtex pré-frontal ficar completinho é real, entendeu? Porque hoje faltam 9 dias para o meu aniversário, no dia que eu estou gravando isso. E aí, o que tá acontecendo agora é que eu estou me apegando muito no fato de que um ano atrás, eu tava completamente fodida. Eu tava completamente na merda. E eu já tava, assim, a ponto de aceitar coisas que eu achava que eu não aceitaria porque eu já não tava vendo mais escolha, sabe? E aí, nesse momento em que eu tava me sentindo completamente sem chão, em que outras portas estavam se fechando pra mim, e eu já tava assim, meu Deus, eu não sei mais onde bater, essa oportunidade apareceu. Não que eu tivesse sentado esperando ela, obviamente, né? Mas também foi uma surpresa boa, foi uma coisa inesperada para algo positivo, né? E agora que essa oportunidade acabou, né? Se encerrou esse ciclo, que essa porta se fechou, eu tenho muito mais confiança de que isso se deu para que algo muito melhor possa aparecer. Justamente porque, assim, naquela época eu não tinha, sabe? Eu já tava nesse ponto de desespero de não ter mais ao que me agarrar, sabe? Eu não tava mais confiando no meu trabalho, eu não tava mais confiando na minha capacidade. E aí, em algum momento, as coisas começaram a se encaminhar. Então agora é um pouco mais fácil justamente porque eu consigo ver uma estrada atrás de mim, sabe? Eu consigo ter recolhido insumo nesse caminho para conseguir lidar melhor com isso agora. Porque é isso, né? O nosso passado também se torna um tipo de patrimônio. Patrimônio de experiências, repertórios, referências, vivências, sabe? E principalmente dessa memória, desse momento em que a gente achou que, tipo assim, não tinha mais para onde ir. Mas que normalmente, nessa hora, quando a gente chega literalmente literalmente não, né? Mas enfim, quando a gente chega no fundo do poço, não tem... Sabe, eu não sei quem falou isso, mas tem essa frase, né? Tipo, se você já tá no fundo do poço, o bom é que não tem mais como descer. Agora é só subir, sabe? Agora vamos ter que subir. Essa memória também é um patrimônio que se constrói, entende? Que você só vai entender a sua potência passando por alguma coisa que você consiga provar ela pra si mesma. Aí como é que foi a ordem dos fatos, né? Eu fui demitida numa terça-feira e tive terapia na quarta. Só que nessa quarta fazia 2 semanas
seguidas que eu não tinha tido terapia porque minha terapeuta estava de férias. Então, eu já tinha basicamente 3 semanas acumuladas, né, desde a última vez que a gente tinha se visto, 3 semanas de coisas pra contar. Então, assim, eu tava com uma lista, sabe? Eu tinha muitas coisas para dizer. E aí, um dia antes, eu fui demitida e aí eu tive que fazer toda a minha sessão de terapia ser em volta disso, né? Porque, enfim, coisas que acontecem fora do nosso controle, né? E aí, eu cheguei pra ela, durante toda a sessão, eu fiquei falando coisas tipo, antes de ser demitida, eu tava pensando nisso, mas agora que eu fui demitida, eu vou ter que pensar nisso, de tal forma, sabe? Então eu tava falando, meio que dividindo os meus pensamentos que eu já tava elaborando pra falar com ela antes, trazendo algumas das coisas que eu já tinha anotado e tal, de antes da demissão, e mais colocando a demissão como a pauta principal, né? E aí, no final, assim, da sessão, ela me perguntou, tipo assim, tá, beleza, você me falou quais eram os seus planos antes de ser demitida e quais são os seus planos agora. E o que mudou? O que mudou agora que você foi demitida? Como que você vai fazer, o que você vai fazer de diferente? E, cara, mais uma vez, surpreendentemente, a minha resposta foi nada. Tipo assim, o que mudou? Eu só fiquei mais nervosa, porque agora eu tenho um prazo. Basicamente, o que mudou foi isso. Por quê? Vou compartilhar aqui com vocês quais foram as coisas que eu falei com ela, né? De planos. Então, assim, antes de eu ser demitida, eu já tava passando por umas situações no trabalho que eu não tava curtindo, a forma com que tava rolando os processos e tudo mais. Então, assim, eu já tava pensando em vou investir em arrumar outro trabalho melhor do que esse. Vou investir meu tempo, vou investir no meu currículo, enfim. Vou colocar isso como prioridade. Então, eu já tava pensando em cortar alguns gastos, investir mais no meu inglês, mudar um pouco a forma com que eu tava organizando a minha rotina e tal. E aí, aconteceu isso, né? De eu realmente ter sido mandada embora junto com todo, basicamente, assim, 6 de 7 pessoas do time foram mandadas embora. E coitada da que ficou, né? Mas eu já tava vindo nesse movimento, sabe? Eu já tava nessa energia de tipo assim, cara, isso não tá me comportando mais isso daqui. Eu não pretendia sair tão cedo, né? Pelo menos. Mas eu tava planejando, tava me organizando, sabe? Já tava pensando nisso, já tava manifestando, gente, querendo ou não. Às vezes eu falo, não acredito em nada disso, e aí em outras vezes, que é o caso desse episódio, me pega um pouco isso, sabe? Tipo, observar como o universo se configura, como as coisas se encaixam na vida, sabe? Como os caminhos a gente vai sendo levado pelas nossas escolhas, pelos nossos caminhos, pelas nossas certezas, mas ao mesmo tempo tentando me manter falando, né, sobre isso, sobre essa coisa da manifestação e das energias e tal, mas tentando me manter o mais lúcida possível, né, porque eu não acredito nem um pouco nesse papinho de, sabe, pense, enriqueça ou coisa parecida, assim, tipo, não é a minha vibe, né, nós sabemos que dinheiro é sim a solução quando o único problema é dinheiro, então, assim, a gente precisa resolver esse problema para poder ter outros problemas, né, então, mas é justamente disso que eu tô falando, de tipo assim, como acreditar que as coisas vão ficar bem quando você tá atolada na merda. Longe de mim, repetindo, né, tô me fazendo repetitiva, mas é pra ficar claro. Longe de mim romantizar perrengue, sabe? Tem coisas que a gente não precisava passar. Tem coisas que a gente passa que a gente não precisava passar. Mas, tal qual ter uma fase feia na infância ou na adolescência cria caráter por uma pessoa adulta, se fuder um pouco na vida também cria caráter, entendeu? Cria ética, cria moralidade, te faz entender melhor como a vida não é um morango. Mas para além disso, para além do choque péssimo de merda de realidade, a fase em que a gente consegue sair disso, esse momento em que a gente se vê capaz de subir desse lugar tão obscuro e sombrio, é o que constrói a nossa base, tipo assim, é o que constrói a parte mais forte da nossa confiança, sabe? Da nossa autoconfiança. Porque
essa metáfora do poço é muito boa porque é exatamente isso, né? É quase físico o tanto que você se sente mais forte quando você sobe, sabe? Porque, tipo assim, descer é só se jogar. Pra descer, você se joga e muitas vezes você é jogado e aí você se segura nos galhos e aí continuam te gongando e você desce, desce, desce. Quando você acha que não tem mais que descer, você desce, desce, desce. Mas tem uma hora que chega no fundo e você vai ter que subir. Você vai ter que subir de um jeito ou de outro. Quanto tempo você vai passar no fundo do poço, aí vai depender de você, de quanto tempo você vai precisar pra se recuperar de todo esse baque, sabe? E de quão fundo é o seu poço. Mas é isso, você precisa subir pra ficar mais forte. E aí, pesquisando um pouco sobre essas coisas e tal, e conversando aqui com o GPT sobre isso, dando algumas referências para esse roteiro, eu descobri um autor que tem um conceito que eu acho que se encaixa legal aqui, então eu trouxe pra vocês. O nome dele é Nassim Taleb, não sei se é assim que se fala, né, mas enfim. Ele nasceu no Líbano e estudou matemática, estatística e filosofia. Isso é tudo que eu sei sobre ele, mas assim, né, é um homem, acho que ele nem tá vivo mais, não tenho certeza, mas não pesquisei a fundo sobre a pessoa. Porém, me interessei bastante pelos conceitos dele, parece ser bem interessante a forma com que ele aborda as coisas, de tipo, ele fala muito sobre como nós, seres humanos, ficamos tentando prever o futuro e a previsibilidade das coisas, sendo que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, boa parte da obra dele é baseada nisso. E tem alguns livros, que inclusive eu já coloquei alguns na minha lista da Amazon. São livros aparentemente bem grandes, de tipo mais de 600 páginas. Mas eu vou querer ler. E se eu ler, normalmente eu levo os livros que eu tô lendo lá pro Instagram e pro TikTok. Então, se você ainda não me segue lá, pode ir, que se rolar, vai ter conteúdo sobre isso por lá. Mas dentre os livros mais famosos dele, tem esse que chama Antifrágil, em que ele define esses 3 conceitos, que é frágil, que é uma coisa que você precisa tomar cuidado, porque basicamente se sofrer um impacto, se sofrer algum tipo de choque mecânico, com algum tipo de pressão, alguma coisa que desestruture aquele objeto que é frágil, ele vai se quebrar. Como, por exemplo, uma taça de vidro, um copo de vidro, sabe? Derrubou, caiu, quebrou, acabou. Não tem o que fazer, sabe? É frágil. Ele se desfaz, ele não é mais a mesma coisa e ele não tem mais as mesmas utilidades. O segundo conceito é o robusto ou resiliente, que aí a gente pode pensar mais nessa palavra que tá mais mainstream há um tempo, né? Mas basicamente, resiliente é aquele que não se abala quando alguma coisa se desestrutura ou quando tem algum tipo de impacto, né? Então, por exemplo, uma pedra, sei lá, um pedaço de madeira, se você taca no chão, dependendo do tamanho do pedaço de madeira e dependendo da pedra, não vai acontecer nada, sabe? Tipo, eles não vão se modificar, não vai ter nenhuma alteração, eles vão continuar tendo a mesma função, tipo, sabe, oferecendo a mesma coisa, mas, tipo assim, não ficou nem melhor nem pior, ficou exatamente igual. Enquanto o antifrágil, o melhor exemplo que eu vi, pelo menos, nem sei se é esse exatamente o exemplo que ele dá no livro, porque, enfim, ainda não li o livro, né? Mas achei muito bom esse exemplo de que os músculos, por exemplo, são antifrágil. Porque é necessário que exista essa pequena destruição das microfibras, das células, dos músculos, para que eles possam se reconstruir mais fortes. Então é isso, a nossa autoconfiança é como se fosse um músculo, até porque é de alguma parte do cérebro que isso vem, né? Deve vir, gente, não é possível que não. Enfim, e o cérebro é o quê? É músculo. Então a gente precisa dessa coisa que faz a gente estar em movimento, sabe? Essa coisa que a vida empurra a gente para situações em que a gente não pode mais ficar parada. Tem um episódio da Lela Brandão, não vou lembrar qual é, mas que ela fala essa frase de tipo assim, tem vezes que o universo te coloca em situações tão insuportáveis que a única coisa que você pode fazer é sair dali, que a única coisa que você pode fazer é se mexer, sabe? É mudar, é tipo assim, se fortalecer, enfim, acho que vocês estão conseguindo seguir o meu raciocínio, né? E aí, o que passou pela minha cabeça, né? Beleza, eu fui demitida agora e essa era a minha principal fonte de renda e tal, mas
Eu saí de casa com 19 anos, com quase nada na minha conta, com quase nada de móveis, com nenhum eletrodoméstico, estagiando, fazendo faculdade, empreendendo, ainda arrumei 2 gatos. No ano seguinte, tudo isso somado com um TCC para entregar sozinha, e eu dei conta. No ano seguinte da minha formatura, eu passei o ano inteiro empreendendo e investindo no empreendedorismo, e chegou no final do ano, eu quebrei a minha cara, perdi clientes, não tinha mais como investir, e tive que entregar o meu apartamento, procurar um CLT, que foi uma época horrível da minha vida, até a metade do ano passado, em que tudo que eu desejava era ter o meu apartamento de novo, ter o meu cantinho de novo, estar na minha casinha, e é exatamente onde eu tô agora. Estou na minha casa, com os móveis que eu gostaria de ter, e com a decoração que eu gostaria de ter, e do jeitinho que eu queria, exatamente do jeito que eu queria. Então, assim, eu já passei por tudo isso. Sabe, eu já tô num lugar onde eu consigo reconhecer algumas das coisas que eu conquistei, onde eu consigo reconhecer que algumas das coisas que eu tô olhando agora, nesse exato momento, eram coisas que eu sonhava em ter, eram coisas que eu corri muito atrás, sabe? E é isso, eu já peguei. Agora eu preciso continuar correndo, basicamente, sabe? Porque se você tem 20 e poucos anos e você não é herdeira, é isso que a gente faz, sabe? Ainda mais já sabendo isso sobre mim, né, de que eu não me adapto muito bem a trabalhos muito tradicionais, então provavelmente a minha vida vai ser um pouco regada a isso, sabe? A esses freelas, a altos e baixos, a épocas muito boas, a épocas não tão boas. E é isso aí, sabe? A nossa ansiedade, por mais que ela tente e consiga muitas vezes parecer, ela não é uma previsão do futuro, sabe? Não existe previsibilidade na ansiedade. Muito pelo contrário, sabe? É uma voz impostora tentando te fazer esquecer algo que você já sabe, algo que você já passou. Tentando te fazer esquecer que você já sobreviveu a coisas maiores. E não você hoje, sabe? Uma versão mais nova e mais frágil sua já passou por situações que você olha hoje e pensa, caralho, como é que eu fiz isso? Então, assim, se você daquela época conseguiu fazer isso, como é que você de agora não vai passar pelo que você precisa passar agora? Deu pra entender? E aí, ainda pensando nesse meu momento do ano passado, né, em que eu já não tinha mais esperança de nada e as coisas começaram a dar certo, me faz lembrar também desse ciclo das coisas, sabe? De tipo assim, as coisas vão estar dando certo em algum momento e as coisas não vão estar dando tão certo em algum outro momento. E coisas diferentes vão dar certo e errado em diferentes momentos. Então meio que foi isso, sabe? Primeiro que eu não tô disposta a aceitar que a minha fase boa do trabalho esteja indo agora para uma fase ruim. Eu não tô acreditando nisso, sabe? Eu acho que muito pelo contrário, que está numa fase de muita ascensão. Gente, eu não sei, tá? Eu só tô sentindo, não tenho nada concreto, tá? Não sei como eu vou pagar minhas contas daqui 3 meses, mas é isso, tô nessa vibe. Mas justamente, né, quando eu me pego pensando no ano passado, eu tava há muito tempo nessa fase de maré muito agitada, sabe? Tipo, 4 anos em que as coisas estavam muito complicadas. E aí, quando isso aconteceu, né, na mesma época em que esse trampo surgiu, houve essa virada, né, esse novo momento, esse respiro na minha vida, de que esse trampo apareceu, junto com isso, um freela apareceu no mesmo mês, então eu consegui fazer um dinheiro muito a mais do que eu estava esperando. Nessa mesma época, por eu não estar empregada até então, eu estava produzindo muito conteúdo, então, consequentemente, estavam chegando propostas, mais propostas, né? Foi a época que eu mais recebi propostas e as melhores propostas que me pagaram melhor. Então, era isso, né? Tudo que eu queria naquele momento era arrumar um trampo legal, que eu pudesse alugar um apartamento, e foi a primeira coisa que eu fiz, né? Em julho, tudo isso aconteceu, né? Muitas publis e 2 trabalhos ao mesmo tempo. Eu recebi no mesmo dia a confirmação dos 2. E em outubro eu já estava neste apartamento. Praticamente o meu apartamento inteiro foi mobiliado com pagamento de publi, e eu não tenho nem 3 mil seguidores, sabe? Então, assim,
o meu trabalho é muito bom. Basicamente, tipo assim, eu já tive isso validado, sabe? Eu já consegui validar pra mim mesma de que eu sou boa no que eu faço, sabe? Eu sei pra onde eu tô indo, eu sei as coisas que eu quero, então nada mais me tira isso. Então eu passei por esse momento e agora eu tô aqui em que eu estou no meu apartamento, sabe? Eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho um pouco de tempo para pensar e me reestruturar, eu tenho muito mais certeza do que eu quero e do que eu tô procurando, eu tenho muito mais confiança no meu trabalho, como eu acabei de falar. Então, mais uma vez, citando a minha terapia dessa semana, a metáfora que eu usei para descrever esse meu momento e que eu acho que se encaixou muito bem, e talvez você já tenha se visto nesse lugar também, ou você esteja nesse lugar também, que é assim, eu tô entrando numa casa muito bagunçada, numa casa assim, que tá, porra, de cabeça pra baixo, assim, sabe, tipo, as coisas estão sujas e fora do lugar, e tipo assim, provavelmente eu ainda vou ter que bagunçar mais pra poder saber o que vai jogar fora, o que vai manter, e pra depois realmente, efetivamente começar a arrumar, sabe? E aí é um pouco dessa sensação de desespero, de tipo, caralho, coisa pra cacete pra resolver, sabe? E tipo assim, tem prazo, sabe? Você tem que entregar essa casa em tal hora. Mas, tipo assim, não é a primeira vez que eu tô fazendo essa faxina. E, recentemente, ano passado, tipo, ontem, eu tive que lidar com uma casa que, tipo assim, sobreviveu a um incêndio, sabe? Não era uma casa bagunçada, não era uma casa suja, era uma casa destroçada. Não tinha paredes, não tinha teto, não tinha nada. Tá me entendendo? Não tinha nada. Teve que reconstruir tudo, assim, cada madeira, cada prego, cada martelada, cada coisa teve que ser feita de novo, sabe? Porque a gente cresce, né? A gente vira adulto achando que a nossa infância, a nossa adolescência foi essa construção desse lar, né? Em nós mesmas. E aí a gente se dá de frente com a vida adulta e ela bate na gente de tudo quanto é lado, e destrói, bota fogo nessa estrutura que você achou que era inabalável, e você vê que, porra, era só uma cabaninha do porquinho mais burro que o lobo conseguiu derrubar até com o vento. Aí depois você já construiu a casa de madeira que o lobo conseguiu destruir chutando, e aí agora você já construiu a casa de tijolos também, e o lobo destruiu, botando fogo. Então agora, o que é uma faxina? Sabe? O que é uma faxina? Dos mesmos criadores de que é um peido pra quem já tá cagado? O que é uma faxina pra quem já lidou com um incêndio? E aí quando você chega nesse momento, porra, você consegue ter essa autoconfiança de falar, eu consigo, sabe? Eu dou conta disso aqui. E assim, eu sou uma pessoa um tanto quanto cética, sabe? Não acredito em coisas muito divinas, assim, no tradicional da coisa, mas eu acredito muito em energias e em como o universo se entrelaça de maneiras que a gente não consegue nem entender direito, mas como todas as coisas estão conectadas e tudo mais. Então é isso, tipo, nesse momento eu consigo até materialmente me apegar, assim, mais nisso de que o universo tá tomando os rumos que ele tem que tomar, sabe? Tá me colocando nos lugares que ele tem que me colocar. Porque naquela época em que eu só tava me fudendo, eu tava, e cadê os dias de glória, né? Tipo, porra, não é possível. E nisso é muito difícil você pensar positivo, sabe? Porque eu não tinha pensamento positivo, eu tinha raiva, sabe? Eu tava puta na cara. Era isso que eu sentia ódio. E agora, o que eu sinto, né, não é essa sensação de estar sendo injustiçada. Pelo contrário. Isso é muito louco, né? Uma coisa que a gente precisa realmente construir. Graças a essa bagagem, eu consigo ter no que me agarrar. Justamente por isso que eu acho que esse papo tem tanto a ver com fé. Mas é uma fé em si mesma, sabe? É uma fé de que você vai conseguir lidar com as coisas que a vida te apresenta.
E eu acho que dá pra chamar isso de autoconfiança também, sabe? Mas eu acho fé em si mesma mais a minha cara, assim, não sei, acho que traduz melhor o que eu quero dizer com esse sentimento, sabe? E outra coisa que também dá muito mais autoconfiança, eu não sei nem se essa parte é autoconfiança ou se tá mais pra segurança, assim, mas saber o seu propósito torna as coisas mais fáceis, mesmo que você ainda não saiba o caminho pra ele. Porque acho que é da Alice no País das Maravilhas essa frase, né? Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. E não é que qualquer caminho serve, você até pode errar os caminhos, mas você tem que saber qual que você tá procurando, entendeu? E aí, nesse um ano e meio, vai, pra cá, eu já sinto que eu consigo entender muito mais qual que é o meu propósito enquanto comunicadora, o que eu quero fazer com a minha carreira, né? O que vai fazer com que eu me sinta realizada, pelo menos agora, né? Óbvio. Posso mudar de opinião, inclusive a validade da opinião é no máximo 24 horas, mas eu consigo ver de uma maneira muito clara a diferença disso, sabe? A diferença de estar num lugar de completa incerteza, de tô atirando pra todo lado, tô vendo o que dá pra fazer, tô dando meu jeito, tô fazendo meu corre, estou indo atrás do que eu quero, sabe? Por mais que eu erre os caminhos, por mais que tenham assim, lugares na estrada que sejam mais tortuosos. Na época que eu tava procurando esse trampo e eu tava postando muito conteúdo, justamente porque estava sem trampo, eu escutei de muitas pessoas coisas tipo, toma cuidado com o que você posta, você se expõe muito, porque eu falo muito sobre política e feminismo e dou muitas opiniões, né? Boto muito a minha cara, sempre fui assim, muito sem filtro nas minhas falas. Então eu escutei muito isso, né? Tipo, você tá procurando emprego e tal, e às vezes isso não é bem visto no mercado de trabalho, ainda mais no campo publicitário, né? Que é onde eu tô inserida e tal. E naquele momento eu fiquei pensando muito sobre isso, né? De tipo, cara, eu não sei se eu tô fechando portas fazendo isso, sabe? Eu não sei se eu tô, sei lá, tipo, me prejudicando. Mas isso foi, assim, tão importante pra eu entender que, cara, essas portas que estão se fechando por isso, não são as portas que eu quero, sabe? Então, que bom que elas estão se fechando, porque daí eu não perco meu tempo com coisas que eu não quero, com coisas que, sabe, não vão estar conversando com o que eu considero uma sensação de ser bem-sucedida. Então, que bom que essas portas estão se fechando e que bom que outras portas estão se abrindo, sabe? Esse freela que eu peguei junto com esse trabalho no ano passado, durou só 2 meses, mas foi uma experiência muito foda, assim, foi muito legal, foi uma pessoa muito incrível que eu trabalhei e foram justamente os meus conteúdos que abriram essa porta pra mim, né? De trabalhar e de ter essa experiência, mesmo que breve, que foi muito foda. E a longo prazo, eu sei que o que eu quero também é ser comunicadora, né? Não ser publicitária, não trabalhar no mercado publicitário, em agências, etc e tal. Por mais que, ao mesmo tempo, eu também tenha descoberto que existe uma área que eu gosto mais dentro dessas agências, porque até então eu era social media, e aí eu comecei a ser analista de influência, que eu gosto muito mais. Então, assim, eu passei todos os anos da faculdade, anos depois da faculdade, fazendo uma coisa, achando que era aquilo que eu queria, e nem era. Então é meio que isso, sabe? Dá um quentinho, dá um alívio de leve você ter noção do que você tá buscando, saber o que você tá procurando, sabe? Por mais que você não saiba exatamente onde procurar. E agora, indo pra parte mais delulu das ideias, assim, mais essa coisa de energias e manifestação e etc e tal, mas é aquilo, gente. Eu entendo se vocês não quiserem aceitar, concordar, etc e tal com tudo, sabe? Se não fizer sentido, você ignora. Mas assim, eu vi esse vídeo há muito tempo e eu lembro muito dele, ele me pega sempre nessas situações. Então, de repente você se identifica também, né? E aí você pode pegar pra você. Que é o seguinte, existem coisas que a gente deseja e existem coisas que a gente tem, que é nosso. Sabe? É tipo assim, é nosso
por direito, faz parte de quem a gente é, basicamente. Então, assim, é diferente quando você quer, sei lá, eu quero fazer uma pós-graduação. Sei lá, eu quero fazer uma pós-graduação. Beleza, é uma coisa... E realmente, tá, eu quero mesmo. É uma coisa que eu quero, que eu planejo pros próximos 5 anos e tal. Mas, tipo, é isso. É um plano, é um desejo, é uma coisa que eu quero. É diferente dessa sensação de... Aí você aplica aqui o que se encaixa nessa sensação pra você, tá? Pra mim, é justamente essa sensação de que eu vou ser uma boa comunicadora. Eu vou ter esse lugar, sabe? Que esse lugar é meu, esse lugar me pertence em algum lugar. E aí tem essas coisas que não é que a gente quer, mas é que em algum lugar, no tempo e espaço, tipo assim, no futuro, isso já é tão seu, já faz tão parte de você que a sua eu de agora tá sentindo falta. Não é desejo, é falta, porque no futuro você já tem isso. Não sei se tá dando pra entender, gente, mas é uma coisa, assim, bem metafísica, assim, sabe? Tempo e espaço. Então, assim, em algum lugar no tempo e espaço, você já tem algo que agora você não tem e nesse momento você tá sentindo falta disso, porque você sabe que aquilo te pertence. Foda, né? Eu não posso provar também, mas, sei lá, me pegou. Me pegou na época que eu ouvi e ficou comigo pra sempre. Eu sempre falo sobre isso quando eu falo pras pessoas, ou quando eu vejo vídeos que começam assim, né? Tipo, eu tenho certeza que eu vou dar certo. De um jeito ou de outro, eu vou dar certo. Eu vou dar certo no que eu tô buscando, sabe? Porque meio que é isso aí, entendeu? Não tem outra opção. Não tem um meio termo. Eu sei, por algum motivo eu sei, não consigo explicar. E tem vezes que é mais fácil de acreditar, tem vezes que eu dou uma balançada, mas pra mim a verdade é essa. E aí, só pra finalizar, queria fazer uma analogia também pra de repente te fazer pensar um pouquinho sobre isso. Sabe aquele momento canônico em que a gente olha uma foto antiga e se acha linda, maravilhosa, fala, meu Deus, tava arrasando, e aí lembra da sensação do dia que a gente tirou a foto em que a gente tava se achando horrorosa, gorda, insuficiente, sabe? Assim, toda esculhambada, e aí hoje a gente tá olhando e falando, nossa, não tava nada esculhambada, eu tava sendo uma diva. E aí, eu tô usando essa mesma lógica pro campo profissional, porque eu tinha tudo pra chegar nesse momento, sabe, de incerteza e de reviravolta, e começar a questionar o meu trabalho, e começar a falar, eu não sei se eu sou boa o suficiente, não sei se eu dou conta e tal. E passar por esse momento de autossabotagem, sabe? Mas eu até fui rever alguns conteúdos, às vezes eu faço isso, né, vendo algumas coisas, até pra pegar inspirações de coisas que já deram certo e tal, e eu me peguei pensando, caralho, eu concordo, caralho, foda, zica, gostei desse posicionamento, dessa ideia aqui. E tipo assim, fui eu que falei, sabe? Sou eu validando as minhas próprias ideias, só que um tempo depois, sabe? Falando, caralho, realmente, eu acho bom, eu acho que eu produzo bom, eu acho que, sabe, as coisas que eu faço são da hora. E na época, eu achava que não tava sendo boa o suficiente. Assim como os conteúdos que eu tô criando hoje em dia, eu fico pensando, será que tá bom o suficiente? Será, sabe? Então, eu tomei essa decisão de que a minha eu criança, sabe? A minha eu adolescente acharia a minha versão de 19, 20 anos muito foda. Enquanto a minha versão de 19, 20 anos tava se achando uma bosta. Sabe? Pra eu chegar agora com 25 anos e revisitar alguns registros daquele tempo e achar que eu tava sendo muito foda mesmo, sabe? E aí parar pra pensar nisso, de que agora é melhor eu me achar foda agora, sabe? Porque é isso, eu acho que a minha eu de 19 também ia achar que eu evolui pra caralho, sabe? Porque eu com 25 sei que eu evolui pra caralho. Então, eu não quero esperar eu chegar nos 30 pra me orgulhar das coisas que eu tô fazendo agora, sabe? Pra ver potencial, pra acreditar na qualidade daquilo que eu tô podendo entregar agora, sabe? E é isso que eu espero pra todas nós, garotas e gays, e não sei se tem algum homem além do meu namorado que escuta este episódio. Mas esse podcast. Mas é isso, sabe? Que a gente possa se valorizar agora. Que é muito fácil olhar pro passado e
enxergar as coisas boas, sabe? Às vezes a gente até esquece o quanto passou perrengue em algumas épocas. Inclusive, eu sempre escrevi muito em todos esses primeiros... Nessa primeira meia década dos 20, eu escrevi muito, justamente pra não esquecer também. Porque eu sei que as coisas vão dar certo, eu sei que vai chegar um momento em que, tipo assim, os problemas vão ser completamente diferentes, sabe? Porque a vida que eu tô almejando vem aí, mas pra eu lembrar que, tipo assim, não foi fácil, cara, não tá sendo fácil ainda, e eu não acho que vai ser fácil tão cedo, quiçá nunca, mas é isso, sabe, que a gente possa se valorizar no agora, que a gente possa ter fé, que a gente possa ter fé na gente mesma. E no que mais você quiser, mas no meu caso isso ajudou bastante, viu? A gente é o que a gente faz, né? Não o que acontece com a gente. Então, é isso, garotas. Bora pra cima, entendeu? Eu não quero saber de depressão e nem de coisas pra baixo. Não sei se essa minha energia vai se perdurar, né? Porque as coisas, enfim, sempre podem complicar mais também. Mas, como vocês devem ter percebido, eu tô bastante otimista. E últimos recados. Gente, este podcast tem sido uma experiência muito louca, tá? Tem sido legal, mas tem sido muito desafiador e tem sido muito demandante, coisa que eu já sabia que seria, mas que justamente pela vida ter tomado, assim, direções inesperadas, eu precisei repensar, e uma das coisas que eu repensei foi justamente aqui. Eu acho que me trouxe um repertório legal, eu acho que é uma coisa que eu já estava gestando há muito tempo e precisava botar no mundo, não me arrependo nem um pouco, mas decidi que essa primeira temporada vai ter 10 episódios. Esse é o 7º, então teremos ainda aí mais 3 episódios. Não sei se vou conseguir postar nas semanas certinhas, subsequentes, mas o próximo eu espero que saia no dia 25, que é o meu aniversário, vai ser um episódio especial em relação a isso. E é isso. Daí depois, quem quiser continuar me acompanhando, pode me acompanhar no @Bia Ismanhoto em todas as redes. E no YouTube vão ficar disponíveis todos os episódios do podcast, menos o 2, que não tem vídeo, mas o resto vai estar tudo lá também. Então sigam lá, se inscrevam. Não sei se eu vou postar mais alguma coisa no YouTube, pelo menos não agora, mas já estou com projetos para o ano que vem, ok? Fiquem com este spoiler. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado em alguma coisa. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo!